Após 3 meses usando o iPhone 14, eu tenho opiniões mais detalhadas sobre esse smartphone e se ele ainda vale a pena ou não. Mas antes, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos aqui do canal. E se você tiver interesse em comprar o iPhone 14, deixarei os links aqui na descrição desse vídeo. Primeiramente, em termos de desempenho, o iPhone 14 continua entregando um ótimo desempenho em qualquer tarefa. Equipado com um processador A15 Bionic e 6 GB de memória RAM, ele consegue lidar com qualquer tarefa do dia a dia com muita facilidade. Comparado ao iPhone 13, as diferenças são sutis, porém notáveis. A GPU do iPhone 14, com seus 5 núcleos, oferece um desempenho melhor em gráficos, o que pode ser bastante interessante para quem gosta de jogar, editar fotos e editar vídeos. Apesar disso, um ponto que eu percebi é que mesmo com a melhoria na memória RAM, os aplicativos em segundo plano ainda podem reiniciar, especialmente se você estiver usando vários aplicativos ao mesmo tempo. Isso é um pouco estranho quando você está trabalhando em algo e precisa alternar entre aplicativos, mas não chega a ser um grande problema para a maioria das pessoas, especialmente se você não deixa muitos aplicativos abertos simultaneamente. Porém, o desempenho não decepciona e ele rodará e executará qualquer tarefa que necessite de muito desempenho. Para aqueles que gostam de jogar, essa parte não precisa falar tanto, pois o A15 Bionic consegue rodar os jogos mais pesados da atualidade. Mesmo após o lançamento da linha iPhone 16, esse aparelho não vai te deixar na mão e ele terá desempenho para rodar qualquer tarefa com tranquilidade pelos próximos 4 anos. E quando o assunto é display, o iPhone 14 é equipado com uma tela com 6,1 polegadas, Super Retina OLED e continua excelente em termos de qualidade de imagem. Com HDR10 e Dolby Vision, o brilho é adequado para usar sob a luz intensa e a reprodução de cores é muito precisa. No entanto, a falta de uma taxa de atualização mais alta, como 120 Hz, pode ser um ponto negativo para quem está acostumado com um display mais moderno em termos de fluidez. Se você está em busca de uma experiência de consumo de mídia imersiva, o tamanho de tela pode ser um pouco pequeno, mas se você já está acostumado com um smartphone que tenha uma tela pequena, o iPhone 14 vai te atender muito bem. No geral, o display do iPhone 14 é muito semelhante ao do iPhone 13 em termos de tamanho, resolução e qualidade no geral. A principal diferença está no brilho máximo, onde o iPhone 14 tem uma pequena vantagem, mas para a maioria dos usuários, essa melhoria pode não ser perceptível no uso diário, especialmente se você não consome muito conteúdo em HDR. Mas se você gosta de consumir conteúdo, navegar em redes sociais e até assistir filmes, o display do iPhone 14 ainda é bastante atual e vai atender qualquer usuário exigente, mesmo ele não possuindo as especificações de display mais atual comparado com o modelo mais recente, como o iPhone 16 e o iPhone 16 Pro. Agora, quando o assunto é bateria, esse é uma das grandes melhorias do iPhone 14 em relação ao seu antecessor. Com uma autonomia que facilmente ultrapassa as 9 horas de tela com o uso comum, o iPhone 14 tem se mostrado confiável e durável. O gerenciamento energético parece estar muito bem otimizado e não tenho enfrentado problemas com aquecimento durante o carregamento, algo que eu tive alguns problemas desse tipo com o iPhone 13. Mas, apesar disso, a má fama sobre a autonomia da bateria com os iPhone já é uma coisa do passado. A verdade é que a autonomia da bateria dos iPhones deram um salto com a chegada do iPhone 13 e o iPhone 14 conseguiu melhorar ainda mais. Para o uso em navegação na internet, redes sociais e consumo de mídia, a bateria vai durar o dia todo. Mas para jogos, isso é bem diferente e dificilmente você conseguirá mais de 4 horas e meia de tela. Claro que os jogos exigem muito do processador e com isso a autonomia é bastante prejudicada. Mas falando sobre a bateria do iPhone 14, ela melhorou bem em relação ao iPhone 13. Sobre o conjunto de câmera, as câmeras do iPhone 14 oferecem boa imagem na hora das fotos e na hora de gravar vídeos, tanto na câmera principal quanto na ultra grande angular. A estabilização de vídeo é notável e a troca suave entre as câmeras durante a gravação de vídeo é muito interessante, o que é um ponto forte para quem gosta de criar conteúdo. Outro ponto é o modo cinema, que é usado bastante por criadores de conteúdo em várias redes sociais e isso funciona muito bem. Para quem gosta de gravar vídeos com fundo de
desfocado, o iPhone 14 será excelente, pois essa função melhorou muito, embora o iPhone 13 já tenha essa função, mas no modelo anterior só grava vídeos em Full HD 30 fps no modo cinema. E aqui, no iPhone 14 já grava em 4K 30 fps, e isso faz muita diferença para quem deseja extrair uma melhor qualidade nos seus vídeos. E a câmera frontal aqui no iPhone 14 ganhou autofoco. Apesar de ser algo simples para muitas pessoas, isso faz total diferença, pois a imagem ganha mais detalhes e nitidez, além de poder focar em algo usando a câmera frontal. Eu não gosto muito de usar a câmera frontal, mas para quem usa bastante essa câmera, o autofoco vai fazer muita diferença durante o seu uso. Sobre a qualidade de construção e o design, o iPhone 14 é basicamente o mesmo do iPhone 13, com uma construção em alumínio e uma traseira de vidro com proteção Ceramic Shield, que é resistente a risco, mas não é impossível de sofrer riscos e danos. Para quem já tem um iPhone 13, a diferença no design pode ser mínima. E o que eu sempre falo nos meus vídeos, que o interessante é sempre pular uma geração para notar uma evolução de uma geração para a outra. E em termos de durabilidade, o iPhone 14 mostra bastante resistente ao desgaste diário. O vidro traseiro, embora mais resistente do que o vidro comum, ainda pode ser vulnerável a impactos fortes e muitos usuários optam por usar capas protetoras para maior segurança. O aparelho é classificado com IP68 de resistência à água e poeira, o que significa que ele pode resistir à submersão em água de até 6 metros de profundidade por até 30 minutos. Isso oferece uma boa proteção contra acidentes, contra água e poeira. No geral, a qualidade de construção do iPhone 14 é um dos seus pontos fortes. No entanto, para quem já possui um iPhone 13, a diferença na construção pode não ser interessante o suficiente para justificar a troca de aparelho, a menos que você esteja buscando especificamente essas pequenas melhorias. Quais são os pontos positivos que merecem destaque? O primeiro é o desempenho. O iPhone 14 oferece um desempenho melhor do que o iPhone 13, com melhorias no processador e na GPU. Com isso, temos um desempenho mais fluido em tarefas diárias e jogos. Para quem necessita de desempenho para qualquer tarefa no dia a dia, o iPhone 14 será excelente para o seu uso. Outro ponto positivo foi a melhoria na bateria. A bateria do iPhone 14 tem uma duração um pouco maior em comparação com o iPhone 13, o que pode ser um ponto interessante para usuários que precisam de mais autonomia durante o dia. Embora a bateria do iPhone 13 já é excelente em comparação com os modelos anteriores, o iPhone 14 conseguiu melhorar ainda mais, e durante o meu uso nunca precisei sair com o carregador com medo de ficar sem bateria. O último ponto positivo é o conjunto de câmeras. Embora as câmeras do iPhone 14 não seja uma grande evolução em relação ao iPhone 13, há melhorias notáveis na qualidade das fotos e vídeos, especialmente em condições de baixa luz. Outro ponto que vai agradar a muitas pessoas é a presença do autofoco na câmera frontal, coisa que não existe no iPhone 13 e nos modelos anteriores. Apesar de ser algo bem simples, como falei, o autofoco consegue trazer mais nitidez e uma melhor qualidade de imagem para fotos e gravação de vídeos. Isso faz ele ser um smartphone ideal para quem quer comprar um iPhone para criar conteúdos para a internet. Já os pontos negativos é algo conhecido por muitas pessoas, entre eles é o design. O design do iPhone 14, apesar de ser bastante bonito e minimalista, ele já é bastante similar ao do iPhone 13. Para quem busca uma mudança no visual ou novas funcionalidades de design, as diferenças são muito pequenas e praticamente não existem. Nesse ponto, parece que a Apple parou no tempo já faz uns 5 anos. Claro que isso mudou um pouco com o lançamento do iPhone 16, que chegou com um design um pouco diferente, mas nada surpreendente. Outro ponto negativo é o preço. Apesar dele ser um smartphone excelente e bem atualizado em comparação com os modelos anteriores, o iPhone 14 vai começar a valer super a pena quando ele começar a ficar por menos de R$ 3.500. Como já aconteceu o lançamento do iPhone 16, acredito que o preço do iPhone 14 vai ter uma queda após a estabilização dos preços do iPhone 16. Mas eu sempre gosto de fazer uma ressalva. Se você possui o iPhone 13, não vale a pena comprar o iPhone 14. É sempre bom pular uma geração. Mas se você tem um iPhone 14 e deseja comprar o iPhone 15, nesse caso vale a pena quebrar essa regra de pular uma geração, pois o iPhone 15 ficou muito melhor
quando comparado com o iPhone 14. E nesse caso é bem diferente se for fazer a comparação do iPhone 14 com o iPhone 13. Então quem tem o iPhone 13 e o iPhone 14, vale super a pena comprar o iPhone 15. Será melhor ainda se você tiver condições de comprar o iPhone 16. No geral, o iPhone 14 é uma excelente opção de compra para quem está procurando um upgrade ou está em busca de um smartphone com ótimo desempenho e boas câmeras. Se você já tem um iPhone 13, a mudança para o 14 pode não ser tão interessante, mas para quem está saindo de um iPhone 11 ou iPhone 12, comprar o iPhone 14 será uma excelente escolha, e especialmente se você conseguir aproveitar as promoções como as da Black Friday, que podem deixar o preço ainda mais interessante. Esse foi o vídeo sobre o iPhone 14, mas eu quero saber a sua opinião. Qual iPhone você possui hoje e qual você deseja comprar? Me fale aqui nos comentários. Lembrando que deixarei o link do iPhone 14 e de outros modelos aqui na descrição desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Já no próximo vídeo. Até lá e fui!